Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E vamos para Josué 7-10. E depois da nossa leitura, né? Você tem que ficar com a gente até o final, porque a gente faz a nossa análise, nosso parecer, te ajuda no entendimento aí. Então fica conosco até o final. E vamos de Josué 7, o pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderia dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte:
quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Capítulo 8. E o Senhor disse a Josué: não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar Ai, pois agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Você vai fazer com a cidade e com o rei a mesma coisa que fez com Jericó e o seu rei. Só que desta vez vocês poderão ficar com os seus bens e os seus animais. Prepare uma emboscada por detrás da cidade. Então Josué e todas as tropas se prepararam para atacar a cidade de Ai. De noite, Josué mandou 30.000 homens valentes na frente com a seguinte instrução: preparem uma emboscada atrás da cidade, bem perto dela, prontos para entrarem em ação. Este é o plano, explicou Josué. Quando o nosso exército atacar os homens de Ai, sairão da cidade para enfrentar as nossas tropas, como da outra vez. Quando eles nos atacarem, fugiremos deles. Vamos deixar que eles venham em nossa perseguição até que todos estejam fora da cidade. Pois vão dizer: vejam, os israelitas estão fugindo de nós como da primeira vez. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e invadirão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregou nas mãos de vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, pois foi o Senhor que ordenou. Obedeçam a essas ordens. Então Josué enviou os soldados. Eles foram e ficaram emboscados entre Betel e o lado ocidental de Ai. Josué passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué preparou os homens e partiram em direção a Ai. Ele e os líderes de Israel foram à frente para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com eles avançaram e ficaram de frente para a cidade e acamparam-se ao norte de Ai, diante de um vale que os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou outros 5.000 homens para juntar-se aos que estavam emboscados entre Betel e Ai, a oeste da cidade. E todos tomaram posição. Ele, porém, passou a noite neste vale que ficava entre o exército de Josué e a cidade de Ai. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, não sabendo da emboscada por trás, ele e o seu povo saíram para enfrentar Israel numa batalha a campo aberto. Logo cedo de manhã, Josué e todo o exército de Israel fingiram que estavam sendo vencidos e fugiram na direção do deserto. Todos os soldados da cidade foram chamados para perseguir os israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum soldado ficou em Ai e Betel. Aí as cidades ficaram sem nenhuma defesa e com os portões abertos. Então o Senhor disse a Josué: aponte a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois vou entregar essa cidade a você. Josué obedeceu e estendeu a lança em direção a Ai. E quando os homens da emboscada viram o sinal dado por Josué,
saíram correndo da sua posição, invadiram a cidade e, apressando-se, puseram fogo nela. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça que subia da cidade incendiada e não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles. Quando Josué e as tropas que estavam com ele viram a fumaça, entenderam que os homens da emboscada já tinham tomado a cidade. Deram meia volta e puseram-se a destruir os seus perseguidores. Além disso, os israelitas que estavam na cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Assim, os homens de Ai caíram na armadilha, sendo os israelitas dos dois lados que os mataram. Não houve nenhum sobrevivente. Além do rei de Ai, ele foi capturado e entregue a Josué. Depois que os israelitas mataram todos os soldados inimigos pelos campos até o deserto, foram à cidade e mataram todos os seus habitantes. Naquele dia morreu toda a população de Ai, num total de 12.000 homens e mulheres, pois Josué ficou com a lança apontada para a cidade até que todos os habitantes de Ai fossem destruídos. Mas o gado e os bens da cidade não foram destruídos. O Senhor tinha dito a Josué que os israelitas poderiam ficar com tudo. Assim Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de ruínas. Assim ficou até o dia de hoje. Josué mandou enforcar o rei de Ai numa árvore em que o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, ele mandou retirar o corpo de lá e que lançassem o cadáver à entrada da porta da cidade, e jogaram sobre ele um montão de pedras que permaneceu lá até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no Monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, no livro da lei escrito por ele. Faça um altar de pedras brutas, não partidas nem lavradas com ferramentas de ferro. Os sacerdotes ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz sobre o altar. E ali, diante dos olhos do povo de Israel, Josué gravou nas pedras uma cópia das leis escritas por Moisés. Então todo o povo de Israel, tanto os estrangeiros que moravam com os israelitas, assim como os naturais da terra, com os seus líderes, oficiais e juízes, estavam de pé dos dois lados diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles ficou ao pé do monte Gerizim e metade ao pé do monte Ebal. Tudo foi feito de acordo com as instruções dadas muito antes por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldições que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhum de fora, e foram lidos diante do povo reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Josué 9. A astúcia dos gibeonitas, o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam:
Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que reinava em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas, naquele dia, fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ficou sabendo como Josué tinha tomado e destruído Ai, matando o rei naquela cidade e também a Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha conseguido um tratado de paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele ficou apavorado, porque Gibeon era uma grande cidade, como as capitais de reinos. Era muito maior do que Ai, e os gibeonitas tinham fama de valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou mensageiros aos seguintes reis: Orão, rei de Hebrom, Pirã, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laques, e Debir, rei de Eglon, dizendo: venham ajudar-me a destruir Gibeon, porque esse povo fez um tratado de paz com Josué e com o povo de Israel. Então estes 5 reis amorreus de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon uniram os seus exércitos para um ataque conjunto a Gibeon. Cercaram Gibeon e lutaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram logo mensageiros a Josué, que estavam acampados em Gigal: venha socorrer os seus servos, venha nos livrar depressa, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram com os seus exércitos contra nós.
Josué e o exército israelita saíram de Gigal e foram socorrer Gibeon. Não tenham medo desses reis, disse o Senhor a Josué, pois eles já estão vencidos. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué marchou durante a noite desde Gigal e apanhou de surpresa as forças inimigas. O Senhor fez com que essas forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número em Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Horon, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Aqueles que conseguiram fugir e chegar perto de Bet-Horon, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras do céu, lançadas pelo Senhor sobre eles até Azeca. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz: que o sol pare sobre Gibeon e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados, até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim, o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes nem depois houve um dia como esse, pois o Senhor fez parar o céu e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Depois, Josué e o exército de Israel voltaram para o acampamento de Gigal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando chegou a Josué a notícia de que os reis tinham sido achados, ele mandou que rolassem grandes pedras à boca da caverna e que alguns ficassem de guarda ali. Mas Josué ordenou aos demais soldados: persigam os inimigos e eliminem os que forem ficando para trás. Não deixem que voltem às suas cidades. Vocês podem confiar no Senhor, o seu Deus, para a vitória total. Assim, Josué e os israelitas continuaram a batalha e acabaram com os 5 exércitos, com exceção de alguns sobreviventes que se refugiaram nas cidades fortificadas. Então os israelitas voltaram em paz a Josué no acampamento em Maquedá. Voltaram sem sofrer a baixa de um único soldado, e ninguém mais ousou falar em enfrentar o povo de Israel. Depois Josué disse: abram a boca da caverna e tragam os 5 reis para mim. Eles obedeceram e trouxeram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Feito isso, e reunidos os soldados de Israel, Josué mandou que os comandantes do exército colocassem os pés sobre o pescoço dos reis prisioneiros. E eles obedeceram. Disse Josué: não tenham mais medo, nem fiquem mais desanimados. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos de Israel. Depois, Josué matou os 5 reis, pendurando os seus corpos em 5 árvores, aonde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde haviam se escondido. Colocaram um montão de pedras à entrada da caverna, que está lá até o dia de hoje. Naquele dia, Josué destruiu a cidade de Maquedá, matando o rei e todos os habitantes. Não foi deixado ninguém com vida na cidade. E fez com o rei de Maquedá a mesma coisa que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todos os israelitas foram de Maquedá para Libna e a atacaram. O Senhor entregou na mão de Israel a cidade e o rei, e mataram com a espada todos os moradores da cidade. Não sobrou nenhum sobrevivente. E fizeram com o rei a mesma coisa que havia feito com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel foram de Libna a Laques, cercaram a cidade e a atacaram. O Senhor entregou as cidades às forças de Israel e Josué tomou-a no dia seguinte. Também aí toda a população foi morta à espada, como em Libna. Durante o ataque de Laques, Orão, rei de Gesar, levou para lá tropas para ajudar a defender a cidade.
mas Josué o derrotou, e ele e o seu exército, sem deixar sobreviventes. Depois Josué e todos os israelitas avançaram de Laques para Eglon, sitiaram a cidade e atacaram, e no mesmo dia feriram a espada e eliminaram toda a população como tinha feito em Laques. A seguir, Josué e todo Israel foram de Eglon para Hebrom e a atacaram. Tomaram Hebrom, o rei e todos os seus povoados, e mataram todos os habitantes, sem deixar sobreviventes. Destruíram completamente a cidade e todos os seus habitantes, como tinham feito em Eglon. Depois, Josué e todos os israelitas marcharam de volta em direção a Debir e atacaram. Tomaram a cidade, o seu rei e todas as povoações da vizinhança foram mortas. Exterminaram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e com o rei o que tinham feito com Hebrom, com Libna e com os reis destas cidades. Assim, Josué e o exército israelita conquistaram a região toda, as nações e os reis da região montanhosa, o deserto de Negueb, as terras baixas e as encostas das nascentes das águas. Eles destruíram todos os seus reis sem deixar sobreviver algum. Exterminaram tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué derrotou-os desde Cades Barneia até Gaza e conquistou todo o território de Gozém até Gibeon. Josué conseguiu conquistar esses reis e as terras de uma só vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gigal. E assim terminamos a leitura de hoje. E vamos para a nossa análise do que foi lido. Vamos então. E já lá em Josué 7 a gente vê sobre o pecado de Acã, né? E aqui já abre os nossos olhos para ver quanto Deus sabe de todas as coisas, né? Eles entraram lá em Jericó, né? Fez a queda de Jericó, era para destruir tudo e não pegar nada para posse pessoal, era para pegar, vamos dizer, o ouro, a prata, sim, mas era para levar para a presença do Senhor. Só que Acã abrilhantou os olhos, a capa, a barra de ouro, a prata, e pegou para ele e escondeu no acampamento dele. E esse ato dele não fez só ele pagar, toda Israel pagou, porque quando ele foi e invadiu lá a outra cidade que foi Ai, o povo de Ai perseguiu Israel. E eles sempre iam muito convictos porque o Senhor estava com eles. E aparentava que a cidade de Ai era uma cidade bem pequena, né? Porque quando os espiões vão e voltam, eles falam, né? Não precisa mandar todo o exército. Pra quê, né? Vai só um pouco. Pra que cansar o exército? Manda só alguns homens. E fala que, né, foram enviados apenas cerca de 3.000 homens. Uhum. E aí, o que acontece? Eles saem, ó, correndo, porque o povo de Ai vai derrotar eles. E aí, o próprio Josué vai e fala, né? Mas, senhor, o que aconteceu, né? Por que o senhor fez isso, né? Se era pra gente ser destruído aqui, deixasse a gente antes do Jordão. Aí já começa aquele negócio, né? E aí, o que acontece? Deus fala com ele, fala, alguém pecou e quebrou a minha aliança. E aí vai trazendo tribo por tribo. E aí aquele momento de verdade ou mentira, né? Parece. Ah, é a tribo de Judá, agora quem são as famílias? E nesse momento foi Acã, né? E Acã, ele confessou que tinha as posses lá e os outros israelitas vão e traz na presença do Senhor. E ali, o que era? Eliminar o mal pela raiz. Ele tinha que ser apedrejado ali. E o duro que quem paga? Foi ele, a mulher e os filhos e os animais também, né? E ovelha, boi, tudo vai embora. E todo Israel também, né? Porque eles foram pra guerra e daí ali morreu gente, morreu 30 homens, sei lá, mas morreu pessoas ali. Exatamente. Então você vê um erro seu, onde você olha e fala assim, ninguém tá vendo, o Senhor tá vendo. E é aí que mora o perigo. Não, e outra, igual você falou, né? Como que é? A gente às vezes esmurece muito, muito cedo também, né? Porque ele mandou
vamos lá, né? Ele tinha um exército grande, né? Era um exército quase de 600 mil homens. Ele mandou só 3 mil homens para ir lá para a cidade de Ai, né? E daí eles perdem a guerra e Josué já começa então, né? Josué e todo o exército de Israel já se questionar, né? Tipo, Deus nos abandonou, Deus, a gente não tá mais com Deus, a gente vai perder, o que que a gente está fazendo? E o próprio Senhor diz a Josué, né? Levante-se, né? Por que tá se prostrando aí? Versículo 10. Por que você está prostrando dessa maneira? Então, tipo assim, por que que você já tá chorando, né? E a gente muitas vezes é assim, né? A gente não tá nem dando o nosso máximo, a gente tá dando o nosso mínimo e a gente já tá perguntando, né? Poxa, Deus, por que que as coisas não estão acontecendo, né? Do jeito que eram para acontecer? Mas às vezes você nem tá fazendo o que era para ser feito. Ou se não, né? Que nesse caso tinha um pecado entre eles e Deus falou: Eu não vou ir com vocês na guerra enquanto esse pecado estiver aí dentro. Ou seja, enquanto esse roubo estiver aí, porque tinha roubado e estava lá dentro. Falou, enquanto vocês não devolverem isso, eu não vou estar junto com vocês. Então, é interessante da gente entender assim, isso aqui não é só uma leitura do que aconteceu, mas é todo um enredo que está por trás disso, né? E é aquilo que você falou, né? O pecado não é só uma pessoa que paga, né? Então, ali, Deus falou, eu não estarei com vocês, né? Ó, versículo 21. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Então, foi ali Acã que pagou, a família de Acã e o povo de Israel. Exatamente. E daí, aqui no capítulo 8, então já fala que ele vai agora, né? Porque agora não tem, foi limpo esse pecado do meio do povo e agora eles vão para conquistar aí. E uma coisa muito interessante que eu chamo a atenção de todos é sobre essa palavra, né? O capítulo 8 no versículo 1 fala, né? E o Senhor disse a Josué: Não fique com medo, nem perca a coragem. Vocês sabem quantas vezes aparece a palavra não fique com medo, ou não temerás, ou tudo que envolve não ter medo na Bíblia? Não. 365 vezes. Caraca. 365 vezes, ou seja, Todos os dias do ano. todos os dias, uma palavra para cada dia do ano aparece, não fique com medo, Não temas. não Não temas. desanime. Isso aí, Muita boa reflexão, hein? legal, né? Só Uhum. jogar no Google aí que vocês vão ver. Amor. Mas e daí então ele vai, né? Eles vão para conquistar e tem todo aí essa tática de guerra que foi criada, né? Então ele recebe essa orientação aí de Deus e daí eles vencem e aí, E podem, dessa vez, levar tudo que quiserem de aí, né? exatamente. Olha Isso só, aí. o que se paga pela pressa, né? Pela Uhum. ganância também, né? Poxa, ali foi dada uma ordem que não era para pegar nada em Jericó. Mas na próxima cidade, pega tudo que você quiser. É tudo seu. O que você pegar é seu. Então, assim, mostra também sobre a nossa paciência, né? Às vezes é preciso esperar. É igual aconteceu com Abraão. Ele ia ter um filho. Sara quis o quê? Apressar. Não era aquilo. Era no tempo de Deus. Então, muitas das coisas que às vezes você tá achando que tá demorando, é no tempo de Deus, gente. Não tenta facilitar, que às vezes você pode estar pecando contra Deus, né? E depois aparece lá uma artimanha ali um pouco para o povo de Israel, né? Que era um acordo. Eles vestiram um povo de carruagem ali com coisas muito velhas, Fizeram todo fizeram um um teatro, teatro, né? Exato. Pegaram já os pães velhos, Velhos, né, as odres de empoleirados. vinho velhas de couro, para parecer o quê? Nossa, eu tô andando há muito tempo nesse deserto, esse sol acabou com o nosso pão, acabou com a nossa roupa, as odres que era de couro, pelo sol ressecou tudo. E aí toda a encenação ali dava a entender que realmente aqueles homens estavam vindo de muito, muito distantes. Era os habitantes de Gibeon, né? É, que era a próxima cidade. Que eles estavam naquele momento. É. E aí eles pediram Um um acordo, né? acordo, né? É um acordo de paz, realmente, né? Falando que eles seriam servos e que
Que não era pra matar ninguém da cidade Isso, deles, né? exatamente. E daí eles fazem esse acordo, né? Fazem. Porém, Josué não consulta o Senhor. Só que isso não desagrada ao Senhor porque eles criam paz. E antes mesmo deles entrarem numa cidade, o Senhor já falava, né? Tente um acordo de paz. Caso não, se for para guerra, aí vocês matam tudo. E isso me intrigou bastante, né? Porque, não consultou o Senhor. Será que ele fez errado? Será que vai acontecer alguma coisa? A gente já vê que não, porque quando esse povo estava guerreando lá, os próprios israelitas foram lá para ajudar, o sol parou, a lua parou e eles ganharam a guerra. Porque o Senhor estava com eles, então o Senhor estava a favor e estava lutando junto deles também. Então ficou bem claro assim que eles teriam que, né? Consultar. Não, e que eles, Gibeon, os habitantes de Gibeon, então teriam que ser realmente escravos, eles teriam que cumprir com isso, né? Não escravos, mas seriam servos, ou seja, eles teriam que cortar Ajudar, né? lenha, teriam que realmente ali Carregar ser água pro templo. isso, ser uma mão de obra ali, né? Mas chama a atenção sim ali que fala, né, que Josué não consultou a Deus. E às vezes assim, a gente por que que não consultou a Deus? Porque eles tinham já, né? Josué tinha ali a ordenança de que se alguém quisesse fazer um acordo de paz, não tinha problema. No entanto, Josué ficou um pouco irado que ele foi traído pela história. Mentiram, né? Mentiram. Então, tipo assim, não precisava ter feito, né? Gibeon não precisava ter feito isso. Só que na cabeça deles falou: vamos fazer isso. Não vamos falar que a gente está aqui pertinho deles. Com medo. E Josué também acreditou na história ali e não consultou. Mas não havia problema em ter feito o acordo de paz. Só Josué ficou, tipo, bravo porque falou assim: poxa, eles mentiram pra gente. Por que que eles fizeram isso? Só que daí Deus, né, e o povo de Israel mesmo chama a atenção de Josué falando assim, tá, mas você não consultou a Deus, né? Você não pediu a mim, se você tá bravo e irado com isso A não é culpa é uma sua, né? isso é a culpa sua. Isso não justifica agora você querer matar o povo, um exemplo, É. entendeu? Então daí eles deixam o povo ali tranquilo, né? E daí acontece isso que você falou, de o rei de Jerusalém ficar sabendo que Gibeon fez um acordo e sabendo que Gibeon aqui dá para entender bem que Gibeon era muito grande. Então o rei de Jerusalém fica com medo, porque fala assim: poxa, se o exército de Gibeon, que era grande, forte, fez um Fez um acordo acordo, de né? paz, lascou-se tudo, né? Ferrou. E daí ele chama então reis, né, vizinhos ali e vão para guerrear com Gibeon, porque eles ficam irados, né, e falam, então vamos matar Os ali Gibeon. Gibeon, né? Porque o Gibeon, querendo ou não é um povo que tinha Deus ali no centro, né? Não era um povo ali protegido por Deus, então a gente já mata primeiro o Gibeon ali E depois mata os os israelitas. israelitas. E daí acontece que o Gibeon, né, o rei de Gibeon, manda mensageiros falando para o povo de Israel. Falou, olha, vem ajudar seus servos. Agora nós somos seus servos, nós estamos sendo atacados. E vem ajudar. E E aí o daí... Senhor fala para Josué que pode ir, que eles vão ganhar a guerra, É né? isso aí. E daí acontece Essa parada do sol aí o foi o parada. momento que mais o sol ficou Parada. parado. Isso Então mesmo. ficou 24 horas de dia ali. Para poder matar todo mundo que tinha que Todo mundo. matar. Exatamente. E assim eles conquistam as cidades do sul e executam os 5 reis amorreus. E é igual o Geis falou, foi um atrás do outro ali mesmo, sabe? E aqui mostra o que? Quando você tá com Deus, você ganha as guerras, você ganha as batalhas, você ganha tudo, né? Não tenha medo, Não não tenha medo, temerás. não tema. E você tem que caminhar com Deus, você tem que ter essa confiança, né? É isso que Deus deseja na sua vida, que você confie nele, que você confiando nele, você pode passar por qualquer coisa, que ele vai estar junto com você. Então não temas, segue adiante. E é igual o Jason falou, o que mais na Bíblia fala também? Não temas, não tenha medo, confia nele, sabe? E se você tá passando por esses momentos que você tá tendo medo, que você tá tendo aflição, que a ansiedade tá tomando conta, que todas essas coisas que não são de Deus está na sua vida,
entra agora no link da descrição aqui, é o primeiro link. Ele é a assinatura do Ouvintes da Fé. É um ambiente onde a gente criou para poder estar te instruindo como ter essa ousadia em fé, como você caminhar em fé, como você conseguir superar tudo isso e conseguir ter paz em meio ao caos, conseguir ter convicção, andar ali em ousadia com Deus. Então, a gente criou também um desafio de 21 dias para você implementar isso na sua vida. Não só para você entrar em um ambiente e tudo mais, mas para você aplicar na sua vida. Tá usando e abusando aí de toda essa ousadia que Deus tem para você não temer e seguir confiante. Então, não tema, entra aqui nesse primeiro link da descrição, faça sua assinatura e vem com a gente caminhar em fé, porque eu sei o quão agoniante é quando você tenta e não consegue, quando você lê da palavra e fala assim, não é possível, só com fulano e com ciclano que acontece comigo não, com você não, é porque você não está se posicionando direito. Então, a oportunidade está aí. Entra no Ouvintes da Fé e venha se posicionar como Deus deseja na sua vida, tá? E nos vemos no próximo episódio para ver toda essa tomada aí da Terra Prometida, que jorra leite e mel aí, que foi a Terra Prometida por Deus para os israelitas, tá? Então já se inscreva no canal e deixa seu like para você estar aqui já no próximo episódio com a gente e lá no Ouvintes da Fé também. Entra no link. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Oiê, parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!